Bom dia, Paula. Bom dia a todos. É hora de ficar bem informado na Canção Nova. Agora são 9 horas e 22 minutos. Bom, nós vamos mostrar uma iniciativa da Igreja Católica em Pernambuco para limpar as praias depois do desastre ambiental que ainda está sendo investigado. Bom, agora de manhã, olha só um susto em Belo Horizonte. Um avião de pequeno porte caiu agora há pouco, pelo menos 3 pessoas morreram e 3 estão feridos. A gente fala também das atividades do Papa Francisco no Vaticano, as celebrações do Dia das Missões e na Bahia as comemorações pela canonização de Irmã Dulce em Salvador. CN Notícias, edição da manhã, está começando. Bom, desde o início de setembro, as manchas de óleo atingem 9 estados do Nordeste brasileiro e estão em meio ao desastre ambiental, as causas ainda estão sendo investigadas. Em meio a esse desastre ambiental se destacam boas ações, por exemplo, um pároco que mobilizou toda a comunidade para a limpeza da praia em Carneiros, em Pernambuco. Oi, sou eu, Padre Arlindo, daqui de Tamandaré. 9h20 da manhã e vai aumentando cada vez mais o voluntário. Olha a Polícia Militar de Pernambuco. Não é? Tudo aqui, ó. Tudo se colocaram como voluntário também. Eu acredito que o ser humano essencialmente é bom. Eu acredito que existe uma bondade extraordinária dentro do ser humano. Bom, a gente agora vai falar ao vivo, então, com o Padre Arlindo, esse padre que apareceu aí nas imagens. O padre, bom dia, padre. Será que a gente vai conseguir conversar com o padre? Padre Arlindo ou não, pessoal? Ah, tá aí ao vivo. Sua bênção, padre, bom dia. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ô, padre, conta pra gente como surgiu essa ideia. A gente sabe que muitos grupos têm se mobilizado, porque a igreja também tomou essa iniciativa para limpar as praias aí. Primeiro, padre significa pai. Eu sou pai de uma comunidade. Padre não é uma pessoa estéril. Padre, ele tem uma família e tem filhos. Na quinta-feira estava o desespero nos grupos do WhatsApp, dizendo, está chegando óleo, está chegando óleo. E eu mandei uma mensagem dizendo, se chegar, a gente limpa. Se chegar, a gente limpa. Se sujar, a gente limpa. Se melar, a gente limpa. E quando chegou de manhã na sexta-feira, aí estava tudo sujo. Eu fui desesperado, como um pai que toma conta da família. E comecei a limpar, porque é a única coisa que eu podia fazer. E comecei a limpar tentando animar os meus filhos, a minha família. 23 mil habitantes aqui em Tamandaré, 23 mil, que vai para 150 mil no período do verão. A única fábrica que gera emprego para o povo. E aí eu comecei a limpar de maneira desesperada, e o povo foi chegando, e foi ajudando. E daqui a pouco... Aí eu estou muito emocionado de articulação de toda a comunidade. Muito difícil a articulação de toda a comunidade. O pai era a única coisa que eu podia, que é para poder limpar e ajudar a tirar toda essa sujeira da comunidade. E a comunidade demonstrou a força. Nosso povo tirou o óleo, o petróleo no braço, povo de Deus. Parabéns, padre, por esse trabalho. Obrigado pela participação do senhor. E um grande abraço para toda a comunidade aí que realizou esse trabalho lindo, um testemunho para a evangelização. Isso mesmo, diante do desespero, diante da dor, diante da angústia, quando você vê a lama, e a pior lama tóxica é a mágoa, é a raiva, é o ressentimento. Isso piora e destrói todas as famílias. Mas se chegar o óleo de novo aqui na Praia do Nordeste, a gente limpa de novo, rapaz! Tá joia, padre. Mas nunca perder mais esperança. Isso mesmo, obrigado, padre. Tá aí a lição do padre Arlindo. Se chegar, a gente limpa e as causas estão sendo investigadas, né? Bom, gente, agora a gente muda de assunto. Olha só, em Belo Horizonte, caiu agora há pouco um avião de pequeno porte no bairro de Caiçara, na região noroeste lá de Belo Horizonte. O avião tinha acabado de decolar no aeroporto Carlos Prates. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu sobre carros no cruzamento das ruas Minerva e Belmiro Braga. O avião e os veículos pegaram fogo. Até o momento, as informações são de 3 mortos e 3 feridos. Além dos bombeiros, equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal e do SAMU estão lá no local
para socorrer as vítimas. Bom, vamos ver como fica a previsão do tempo para esta segunda-feira. Áreas de estabilidades predominam sobre o sul do país e não chove apenas no oeste do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, o sol aparece, mas ocorrem pancadas de chuva. Temperaturas amenas marcam o início da semana no sudeste. Dia nublado e pode chover já pela manhã em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e no leste do Espírito Santo. No centro-oeste, a circulação dos ventos favorece a formação de nuvens. Há previsão de chuva intensa em toda a região. Nuvens carregadas na região norte. O sol aparece, faz calor e chove principalmente à tarde e à noite. Dia com sol e chuva no Maranhão, Piauí e no oeste da Bahia. Tempo firme e ensolarado nas demais áreas da região. A gente fala agora de educação, porque começa hoje em todo o Brasil a aplicação das provas do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica 2019. Neste ano, 73 mil escolas participam da aplicação e um total de 7 milhões de estudantes, distribuídos em 244 mil turmas em todo o Brasil. Vamos às informações ao vivo com o André Cunha. Oi, Rodrigo, bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Olha, o SAEB, ele permite a produção de indicadores educacionais de regiões, unidades da federação e, quando possível, de escolas e município. Os resultados vão compor o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E esse ano tem algumas novidades, viu, Rodrigo? Uma delas é que o INEP implementou uma amostra de estudantes do 9º ano de escolas públicas e privadas que farão testes Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Outra novidade é a avaliação da educação infantil, que será realizada em caráter de estudo piloto. Uma outra notícia com relação também à educação, que foi publicada na manhã de hoje pelo Diário Oficial, é que o MEC padronizou a carteira de educação, a carteira de identificação estudantil. Então, a partir de agora, tem que ter essas informações com respeito ao estudante. Nome completo, foto recente, número do CPF, data de nascimento. Com relação ao vínculo estudantil, nome da instituição de ensino, nível e modalidade de educação e ensino e o prazo de validade da carteira. Tem direito à carteira de identificação estudantil todos os estudantes devidamente matriculados e que têm condições de comprovar esta matrícula. Rodrigo. Valeu, André. Obrigado pelas informações. A gente vai para o intervalo e a seguir, o Papa Francisco celebra a missa pelo Dia Mundial das Missões. E você acompanha imagens ao vivo de São Paulo. A mínima hoje é 14 e a máxima 23 graus. A gente volta já. No domingo, no Vaticano, o Papa Francisco celebrou a missa no Dia Mundial das Missões. As informações sobre essa missa e também sobre a última semana do Sínodo com a repórter Lísia Costa. Bom dia, e na missa do Dia Mundial das Missões, na homilia, o Papa Francisco destacou 3 palavras a partir das leituras e do Evangelho do dia: monte, subir e todos. Diz que o monte é esse lugar privilegiado do encontro com Deus, mas também do encontro com o irmão. Falou que é necessário subir ao monte, nesse lugar da oração, desse encontro pessoal com Cristo, para a partir de lá conseguir também olhar as realidades com esse olhar de Deus. Sobre a palavra, sobre o verbo subir, afirmou que exige esforço. Nós precisamos todos os dias dessa coragem de deixar os egoísmos, deixar a nós mesmos e subir ao encontro de Deus e ao encontro do próximo. E por fim falou do adjetivo todos, que é sempre usado na Bíblia para reforçar que o convite, o anúncio, o próprio Deus não é destinado a um grupo, a alguma realidade, mas a todas as pessoas. Afinal, o Papa Francisco reforçou que nós todos somos uma missão nessa terra e que devemos ter coragem de transformar a nossa vida nessa missão e de também anunciar às pessoas que estão ao nosso lado a maravilha do amor de Deus. Depois, o Papa Francisco também fez a oração do Anjos, encontrou com muitos fiéis na Praça de São Pedro, agradeceu a movimentos que nestes últimos dias participaram ativamente desse convite de anunciar, de ser missionário.
E hoje, continuidade do Sínodo Extraordinário para a região panamazônica. O Papa Francisco conduziu hoje a parte da manhã com um momento de oração e depois os bispos ouviram um relatório das primeiras partes do documento final que já tem sido escrito pelos responsáveis pela redação do documento final. Na parte da tarde, eles vão se reunir em grupos, os círculos menores, os grupos linguísticos, para poder discutir esses termos, essas partes do documento já apresentadas. Hoje, a parte da tarde de hoje e amanhã, o trabalho vai ser esse, de reunião de grupo, depois eles retomam as atividades na Assembleia e assim se vive a última semana do Sínodo com essa expectativa também do documento final, da votação, daquilo que vai ser apresentado para o Papa Francisco. Vale lembrar que o documento final vai ser entregue ao Papa Francisco, essas propostas feitas pelos padres sinodais nesses dias. E o Papa Francisco vai estudar todas as propostas, as sugestões, porque foi ele mesmo que pediu ideias para novos caminhos de evangelização e também para viver uma ecologia integral na região amazônica. Nós continuamos com essa cobertura por aqui, você confere na nossa programação da Canção Nova. Lízia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lízia, pelas informações. Um bom trabalho, uma boa missão aí, porque a missão de evangelizar ainda é o assunto da nossa conversa com a Cíntia Santos, direto de Portugal. No Santuário de Fátima, os bispos portugueses fizeram a consagração da Igreja Católica ao Sagrado Coração de Jesus. Ontem, em Fátima, a Igreja Portuguesa celebrou uma missa de encerramento do ano missionário. O cardeal de Lisboa, Dom Manuel Clemente, e mais 37 bispos estavam presentes nessa celebração. O cardeal disse na sua homilia que missão e oração andam juntas e que é um desafio evangelizar nesse mundo globalizado. No final da missa, a Igreja Portuguesa, com todos os seus bispos presentes, consagraram a Igreja ao Sagrado Coração de Jesus. Isso em comemoração aos 175 anos da presença do apostolado da oração neste país. O superior dos jesuítas, que é responsável pelo apostolado de oração em Portugal, diz que o apostolado da oração tem que unir à oração as novas leituras dos novos tempos para evangelizar com eficácia. A Igreja Portuguesa tem traços fortes e marcantes a caminho da nova evangelização. Cíntia Santos, de Portugal, por Canção Nova Notícias. Obrigado, Cíntia. Olha só, no Chile, mais de 10 mil militares foram às ruas para tentar conter os protestos violentos. As manifestações são destaques na imprensa internacional. O jornal italiano Avvenire afirma que os protestos motivados pelo aumento das passagens de metrô desencadearam em atos de vandalismo. 10 mortes foram registradas. No jornal americano Washington Post, a notícia é o presidente Donald Trump, que abandonou o plano G7 após resposta de um republicano cansado de defendê-lo. Bom, com a volta da guerra na Síria, o povo curdo sofre, atingido pela invasão da Turquia. A guerra no momento em que o país começava a retomar sua esperança após anos de violência. Esperávamos que a guerra estivesse para acabar, para se concluir, e muito pelo contrário, mais um capítulo dramático está se abrindo no norte, do lado da Turquia. Na Síria voltou a guerra, ou melhor, nunca se foi completamente, e quem paga o pato disso é o povo curdo, atingido pela invasão da Turquia. Estourou novamente o drama das vítimas civis e das pessoas deslocadas, centenas de milhares de um povo que já conheceu e combateu o terror do ISIS. Quem foge das bombas são famílias inteiras. Aqui também está presente uma comunidade cristã de diferentes expressões: armênios, caldeus, assírios. O medo e a preocupação do povo é que possa ocorrer exatamente o massacre que vimos e ouvimos nos anos passados, cujas imagens fizeram um giro do mundo, um massacre de curdos e civis. A guerra voltou precisamente quando, após anos de violência no país, estava lentamente recomeçando a crescer a esperança. Por exemplo, nas últimas semanas chegou a Alepo o cardeal Ângelo Banhasco, presidente dos bispos europeus. Junto com o pároco padre Baim Al-Sabag, ele andou pelas ruas da cidade destruída. Com eles, os representantes das outras confissões cristãs presentes na Terra Santa e as autoridades locais. Muçulmanos e cristãos juntos para uma pequena marcha pela paz.
Então, à noite, para os cristãos de Alepo, a visita do cardeal Banhasco se transformou numa festa. Música, luzes e cores para testemunhar a esperança e reconstruir e dar um novo futuro para a cidade. Voi date la testimonianza che Dio è amore. Vocês testemunham que Deus é amor, pois Deus cria e constrói, não destrói. O mundo ocidental pode dizer, Deus existe, pois o povo de Alepo, como muitos outros povos, reconstrói e faz isso unido. Ricostruisce e ricostruisce insieme. A gente segue para um intervalo e a seguir a celebração da canonização de Irmã Dulce em Salvador. Bom, a gente está de volta agora para falar de notícia internacional. Mesmo após os parlamentares do Reino Unido pedirem um adiamento para a execução do Brexit, o governo britânico afirma que a saída da União Europeia vai acontecer no dia 31 de outubro. As informações direto de Londres com a Vanessa Andrade. O primeiro-ministro Boris Johnson foi obrigado legalmente a solicitar uma nova prorrogação à União Europeia depois que os parlamentares aprovaram uma medida para adiar a votação do seu novo acordo que deveria ter acontecido no sábado passado. A União Europeia recebeu 3 cartas. A primeira sem assinatura, solicitando um atraso de 3 meses. A segunda com a assinatura de Johnson, mas afirmando que ele não gostaria que esse atraso acontecesse. E a terceira do embaixador britânico na comunidade europeia, explicando que essa carta solicitando um atraso foi enviada apenas para cumprir a lei. O primeiro-ministro britânico ele quer que os parlamentares digam sim ou não para a sua nova proposta. E a votação deve acontecer ainda nesta segunda-feira. Essa nova proposta tem foco na salvaguarda irlandesa e diz que não haverá fronteiras físicas entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. A União Europeia está pensando como responder esse novo pedido de atraso e também afirmou que os acontecimentos de sábado não indicam que os parlamentares vão rejeitar essa nova proposta de Boris Johnson. Até a confirmação do bloco europeu sobre a nova data limite do Brexit, o Reino Unido deve deixar a União Europeia dentro de 10 dias. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias. A comunidade judaica celebrou nesses dias a Festa dos Tabernáculos ou Festa das Tendas. A data recorda a permanência dos hebreus no deserto, depois de serem libertados da escravidão do Egito. De acordo com o livro do Êxodo, os egípcios partiram no dia do Sucote, durante a longa peregrinação antes de chegar à Terra Prometida, e os hebreus moravam em tendas. As luzes das cabanas nas ruas e nos telhados iluminam a noite de Jerusalém. Durante uma semana, nas famílias mais observantes, a Sucá substitui, ao pé da letra, a casa. Mas a festa dos tabernáculos, a mais jubilosa do calendário hebraico, contagia todo mundo. Eli Muyal, engenheiro informático, já chegou à 20ª versão da sua cabana, muito diferente pelo estilo mourisco. A princípio era mais simples e consegui melhorá-la ano após ano. Um dos elementos mais importantes que também conta minha história pessoal são esses tapetes. Eles vêm de Tanger, minha cidade natal em Marrocos. O elemento necessário é a fruta. Eu usei tâmaras, limões, romãs e no telhado coloquei palmeiras. Dá para usar também outros vegetais, contanto que sejam erradicados. É preciso que passe um pouco de luz pela cobertura para permitir a visão das estrelas, porque a festa de Sukkot faz memória dos 40 anos que o povo hebraico passou no deserto, vivendo em moradias precárias. É um tempo em que nos entregamos mais nas mãos de Deus, num lugar onde não temos uma verdadeira cobertura e também não temos construções sólidas. Dormir na minha sucá ontem à noite foi uma experiência maravilhosa. Ele nos mostra seu ramalhete de ulave, com palmeira, salgueiro, murta e cedro, símbolo do povo hebraico na sua diversidade. Em Jerusalém e em outras cidades de Israel, não faltou muita chuva para abençoar uma festa que também, nas épocas mais antigas, era a festa da colheita, onde se invocava precisamente a chuva. Bom, depois da canonização em Roma da Irmã Dulce, foi a vez do Brasil celebrar a elevação aos altares da Santa Dulce dos Pobres.
Este domingo, a Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, foi celebrada uma festa em homenagem a Santa Dulce dos Pobres. A celebração contou com a presença de mais de 50 mil pessoas de diversos pontos da Bahia e do Brasil. A programação contou com missa, espetáculo teatral e música. O público começou a se reunir cerca de 3 horas antes dos portões da arena se abrirem, debaixo de um sol de 30 graus. Tudo isso para homenagear a primeira santa nascida no Brasil. Fez parte da programação a participação de mais de 500 crianças que realizaram o espetáculo Império de Amor, contando a vida do anjo bom da Bahia desde a infância. A peça falou ainda sobre as obras de Irmã Dulce e sua luta para cuidar dos pobres e enfermos. Assim a gente encerra esta edição do CN Notícias. Outras informações no nosso site noticias.cancionnova.com ou à noite no telejornal às 6:45. Bom dia, até amanhã. Você fica na companhia da Renata Vasconcelos no programa Manhã Viva. Bom dia, Renatinha.